Agora você vai tentar achar do outro lado. Tenta achar o osso lá para você. É engraçado, né? Mas isso é importante. Olha lá. E agora descarrega o peso. Agora é importante você me dar uma sensação agora. Agora você trabalhou colocando esses dois ossinhos lá para trás e está apoiado sobre eles, né? Você relaxa sua coluna inteira agora aí. Existe alguma sensação que você tem que fazer força na coluna para ficar nessa posição? Não, né? É uma posição que você não tem que fazer força nenhuma, tá? Então aquela ideia que ficar bem sentado, que você ter que deixar a coluna reta e aquilo é dispendioso, na verdade é um grande engano. Porque você nunca arruma a posição da coluna pela coluna. A posição da coluna é arrumada por onde ela se apoia, que é na pelve. Então deixa eu me arrumar aqui, né? Entendeu? Então nunca arrume a posição da coluna pela coluna, arrume pela pelve. E o Rafael é músico, também deve ficar, toca piano, o sintetizador deve colocar a bacia para frente, deve sentar completamente assim durante o dia, né? Isso vai fragilizando o disco. E aí você vai perceber, Rafael, é o seguinte: se você tentar cruzar essa perna sobre aquela, sem mexer a sua pelve, você não vai conseguir. Não, você não vai conseguir. Não consegue. Você não consegue mexer, tá? Que não consegue. Porque agora nessa posição você não consegue mais cruzar a perna. Então, se você conseguir cruzar a perna, você não está bem sentado. Tá? Que interessante. Esse é um indicativo. Olha, vivendo e aprendendo. Porque a gente vai à igreja e aí você vê ali todo mundo toda hora ali. Eu mesmo, né? Ali a pouco. É a posição. É a posição. É uma posição inadequada, errada. Posição inadequada. Você é obrigado a mudar várias vezes de posição porque o corpo não aguenta ficar naquela posição inadequada. Uma sensação de descanso, de que você está descansando, mas na verdade... De uma posição, e você tem que mudar para outra. E você fica o tempo todo descansando de uma posição em relação a outra. Né? E esse tipo de posição que o Rafael adotou agora é importante para a gente poder adotar, por exemplo, quando nós estamos no carro. Não sei se dá tempo para a gente poder discutir isso agora. Não, nós estamos... Dá sim. Por exemplo, se eu estou dirigindo, né, o importante é que eu faça a mesma coisa. Por exemplo, eu estou lá no carro e muitas pessoas têm dor ao dirigir. Minha dor aumenta muito quando eu estou dirigindo. Então, o importante seria, a pessoa vai fazer o mesmo controle. Ele vai achar o ossinho lá, puxar um lado, puxar o outro. A hora que ele sentir que está apoiado nos dois ossos, ele vai trazer o banco, que geralmente está lá atrás, ele vai trazer o banco aqui para uma vertical, apoiou totalmente o tronco lá, ele vai perceber que o pé vai ficar curto. Porque se ele trouxe a bacia para trás, o pé não encosta mais lá no freio. Aí ele vai ter que pegar o banco, levar um pouquinho para frente, para ele poder regular, né, esses pés, e a partir daí então ele vai estar numa posição realmente confortável e importante, o mais importante disso não é nem o conforto, é que essa posição não vai machucar a coluna. Aí ele vai poder dirigir, né, por 1 hora, 2, 3, e sair dessa posição sem ter a dor por conta do posicionamento inadequado. Tá? Então isso é uma coisa importante, quer dizer, levar esse conceito quando for para o cinema, quando for para o teatro, quando for dirigir o carro, quando tiver que fazer um trabalho no computador, quer dizer, se posicionar adequadamente, quer dizer, levar esse conceito para a vida. Né? Não só receber esse conceito e não aplicar, porque senão também o paciente, lá a gente conversa muito sobre isso lá. Receber a informação e fazer a aplicação dessa informação. Olha, fantástico, hein? Fantástico. Quanta gente que está vendo o programa. Eu fico com pena de quem não está vendo. Está perdendo uma chance de ouro, de talvez até se livrar de uma dor e aprender essa questão. Por isso é que tem todas essas regulagens nos bancos dos automóveis, né? A Silvana de Guarulhos, ela diz que faz RPG para consertar um problema, para tentar resolver um problema de hérnia de disco da coluna cervical. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre RPG e sobre acupuntura. Bom, vamos lá. Para falar sobre RPG, o RPG é uma técnica que tem como objetivo trabalhar a reeducação da postura. O que é reeducação da postura? Estar sentado aqui, por exemplo, é uma postura. Estar em pé é uma postura. Estar pegando um objeto é uma postura, ou seja, eu estou adotando uma postura com o meu corpo frente a uma atividade. O RPG tende, no seu trabalho, priorizar essa reeducação. Né? No caso de hernia de disco especificamente, é importante que, no trabalho que é feito no RPG, que são exercícios, né, que vão trabalhando a regulação de alguns músculos, que eles entendem que estão lá muito tensionados e tal, é importante que, além disso, no RPG, é feita uma investigação de todas as questões funcionais que envolvem a vida dessa paciente. Então, ou seja,
o que ela faz com o corpo dela durante o dia? Desde a hora que ela vai dormir, tá? Que ela começa então a entrar no repouso, e o cotidiano de trabalho, de estudo, aquilo que ela faz. Quer dizer, como é que ela utiliza esse corpo? Que se for só feito o trabalho lá durante a sessão de fisioterapia, né, para alongar os músculos, regular a tensão desses músculos, depois ela volta para uma rotina inadequada, ela vai alimentar esse quadro. Então, quem produziu uma hérnia pode produzir várias hérnias. Então, para que ela não tenha a chance de produzir outras hérnias, ela tem que realmente começar a ter um trabalho, né, voltado tanto de avaliação quanto de tratamento, que cerque as funções do dia a dia dela. Então, não dá para ela imaginar, nem a fisioterapeuta que está cuidando dela, imaginar que só uma técnica, na verdade, vai conseguir dar conta de um quadro como esse. Vai ter que observar tudo isso que eu falei aí, senão a coisa não vai andar e ter sustentabilidade, que é o mais importante no quadro de dor. Certo. E sobre a acupuntura? A acupuntura é super importante, né? A gente trabalha com a acupuntura lá no grupo de dor, nós temos resultados